Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e hoje eu tô aqui pra falar sobre coisas que eu não gosto. Sempre tem aqueles personagens de livros e filmes que a gente não gosta, que são mais chatos pra gente. Hoje eu tô aqui pra falar não dos meus personagens, mas do motivo de eu não gostar. Se eu não gosto de um personagem, geralmente é por um desses 4 motivos que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que são análises minhas, então você não tá proibido de fazer personagens desse jeito que eu vou falar e também não tá proibido de gostar de personagens desse jeito que eu não gosto. Então vamos lá para as 4 coisas que eu não gosto em personagens. 1. Personagens que não têm uma motivação para fazer ou para deixar de fazer as coisas que eles estão lá fazendo ou deixando de fazer. Basicamente, eles só fazem a coisa porque o autor precisa que o personagem faça isso para o enredo seguir adiante, mas a motivação do personagem ou é muito fraca ou então ele simplesmente não tem. Por exemplo, no livro lá do Feio do Amor, da Colleen Hoover, você tem, assim, a protagonista que tá apaixonada pelo carinha lá, tá se apaixonando por ele, né, porque ela conhece ele há pouco tempo e tal, se interessou, e o carinha, ele é meio misterioso e ele trata ela mal, e a gente sabe que é por causa de alguma coisa do passado dele, a personagem principal sabe que é por causa de alguma coisa que aconteceu com ele, mas ela não pergunta pra ele. Ela não fala com ele, ela não conversa com ele, ela não pergunta por que ele tá tratando ela mal, ela não fala pra ele parar de tratar ela mal. Ela vai levando essa relação e não tem nenhum motivo pra ela aceitar isso, sabe? Não tem nenhum motivo pra ela ir levando essa relação desse jeito. Ela pode simplesmente chegar e falar com ele: ô querido, me conta aqui, me fala aqui. E o único motivo dela não perguntar as coisas é porque a autora quis deixar um mistério sobre o passado desse carinha. E isso me irritou muito na leitura desse livro. Eu achei essa personagem, sabe, muito querida, não, né? Enfim. 2. Eu também não gosto quando o personagem ele é uma caricatura da função que ele representa na história, do arquétipo dele. O arquétipo são os padrões de personagem que representam a função do personagem. Por exemplo, você tem o herói, você tem o vilão, você tem aquele cara que vai dar assistência ao herói, que pode ser chamado de mentor, tem o melhor amigo, tem o rival, enfim, tem vários arquétipos. O meu problema é quando esse arquétipo é totalmente caricato. É tipo assim, o que é um vilão? Pensa em coisas óbvias de vilão. Aí você pega todas essas coisas óbvias e coloca no vilão do seu livro. Fica uma coisa muito caricata, fica uma coisa muito irreal, porque os seres humanos não são totalmente assim, sabe? Então, porque o seu personagem vai ser totalmente aquilo? Por exemplo, você tem um vilão que ele é simplesmente malvadão e faz risada maléfica e fala: hahaha, seu tolinho, você achou mesmo que eu estava falando sério, não sei o quê. Aí você tem um mentor como aquele velho barbudo que fala frases bonitas para as pessoas copiarem, colarem no Facebook e fica chamando o personagem de meu jovem ou meu caro. São aqueles clichês, sabe? É você pegar todos os clichês e colocar aquilo no personagem e o personagem ser só isso, só um amontoado de clichês sobre aquela função. E assim, vamos lá, uma coisa é você ter um personagem que desde o início da história até o final você sabe que ele é o mentor ou que ele é qualquer função que ele desempenhe lá. Ele pode ser um personagem engraçado, ele pode ser qualquer coisa lá, e ele é isso a história inteira e você, leitor, já sabe que ele é isso e ele fica sendo isso. Mas uma coisa que me incomoda mais ainda é, por exemplo, tem o livro A Garota no Trem, da Paula Hawkins, que é um livro de suspense. E você tem um crime, você tem o culpado do crime, mas você só descobre quem é o culpado do crime no final do livro. E como na maioria dos livros de suspense, o culpado já apareceu antes na história. E aí, vamos lá, o personagem X é o culpado. E esse personagem X, no início do livro, antes do leitor saber que ele é o culpado, ele é uma pessoa normal, ele age lá do jeito dele, tem a personalidade dele, normal. E quando o leitor descobre que ele é o culpado, que ele é o vilão da história, ele começa a ser uma caricatura de vilão, uma coisa que ele não era antes. E outro exemplo também de filme agora é Jurassic World. Todos os personagens desse filme são caricaturas. É como se os roteiristas, eles estão assim: tá, esse filme vai dar dinheiro de qualquer jeito. É uma das maiores bilheterias do mundo, tá bom? Porque é Jurassic Park, né? Então já ia dar dinheiro. E aí os roteiristas devem ter pensado assim: já vai dar dinheiro por ser Jurassic Park. Pra que eu preciso trabalhar nos personagens? Pra que eu preciso fazer um negócio assim que vai me dar mais trabalho? Não, vamos botar qualquer coisa aqui porque vai vender de qualquer jeito. Vai ver esse filme, cara. 3. A terceira coisa que me incomoda são personagens teatrais demais.
teatral, tipo assim, você já viu alguma peça de teatro? No teatro são permitidas certas coisas que ficam esquisitas se você pegar e colocar isso num livro, colocar isso num filme. E aí você coloca o personagem assim, vira de costas e começa a falar dramaticamente assim, porque o meu pai e não sei o quê. E fica esquisito. Um personagem que eu acho, assim, muito teatral, que eu não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum desse personagem, apesar de eu ter gostado do livro e não ter gostado muito do filme. Enfim, a culpa é das estrelas, né? Você tem o Augustus Waters. E esse personagem, ele me incomoda muito. Ele não age como uma pessoa normal. Tudo que ele fala parece que ele ensaiou antes, sabe? Me incomoda. 4. E a quarta coisa e última aqui dessa listinha são aqueles personagens passivos, aqueles personagens que são levados pela história ao invés de tomar decisões e conduzir a história. Um grande exemplo, assim, de um livro que eu achei imensamente chato por causa disso é Submissão, do Michel Houellebecq. Nesse livro você tem uma França de 2027, se eu não me engano, o ano, e aí você tem o pessoal fundamentalista islâmico que tá ganhando poder político cada vez mais e acaba assumindo o poder da França. E aí, quem é o personagem principal? É um cara que não tem nada a ver com tudo isso. Ele é um professor universitário e ele, ele assiste os eventos e ele não participa diretamente porque ele não tem poder pra isso, sabe? Ele é totalmente passivo, ele só recebe aqueles acontecimentos e se conforma com aquilo. Ele não faz nada, assim, de ativo, né, nesse enredo. Tudo bem que ele tem lá a historinha dele e tal, a vida pessoal dele, mas também... sabe, essa é a parte chata da história. A parte que o personagem age mesmo é a parte chata da história. A parte legal da história é a parte que ele só recebe, que ele só assiste na televisão e fala: é isso assim agora? Então tá bom, vai ser isso. Vou me conformar a isso, vou me adequar. Um filme também que tem o protagonista passivo, que, né, o primeiro filme a gente até fica assim, beleza, mas aí depois vai ficando cada vez pior, assim. São os filmes do Transformers, do Michael Bay. Cara, se você já viu esses filmes, você sabe do que eu tô falando. Aquele protagonista, ele é completamente... você pode pegar ele e jogar ele fora da história e a história vai ficar muito melhor. Então é isso, essas são 4 coisas que me incomodam bastante em personagens. Comenta aí se você também não gosta de alguma dessas coisas, ou comenta aí do que você não gosta em personagens, ou do que você gosta em personagens. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque tem vídeo toda semana e aí você vai receber os vídeos sobre contar histórias, sobre criar personagens. Os livros e filmes que eu falei vão estar linkados aqui na descrição. E também lá tem links para as minhas redes sociais para você me seguir lá e para você ler as minhas histórias no Wattpad. E até a próxima!